Então, bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma semana, né? Todo mundo hoje está tão quietinho, é o resultado aí de uma semana de folga, né? No anterior, o povo até pegar o ritmo é interessante. Moçada, dando continuidade então ao que a gente estava vendo, né? Na nossa primeira aula, eu coloquei a aula lá no SAF, para quem não veio na nossa primeira aula, tá lá, depois quem quiser ver. Eu coloquei também o material de apoio, tá lá esse material que a gente usa aqui. Então, de repente, quem quiser depois pegar lá, ajuda bastante, beleza? Então, dando continuidade, na aula passada nós vimos um pouco sobre a chamada autocomposição, no finalzinho da aula, né? A autocomposição, então, é aquela onde a vítima pode causar, então, ao seu agressor o mesmo dano que ele sofreu, né? A gente chama de olho por olho, dente por dente, lei de Dante, entre outras terminologias que já foram aplicadas dentro do direito, né? E aí nós vimos então que, como regra, a legítima defesa ela é proibida no direito brasileiro, raro, salvo as exceções, que é o caso, por exemplo, da legítima defesa, né? Lembrando que, havendo qualquer excesso na legítima defesa, a pessoa não vai poder suscitar essa forma do direito, beleza? A segunda forma, e acredite se quiser, a autotutela ela é considerada um método de solução de conflitos, muito embora não seja aplicada mais hoje na grande maioria dos estados, joia? A segunda forma de solução de conflitos é a chamada negociação. A negociação ela é interessante, que até hoje ela é realizada por todos nós. A negociação não há uma interferência de terceiros, de outra pessoa, é aquela onde você mesmo vai e resolve seu problema com a pessoa. Então, quando tem aqueles pequenos litígios, onde você e a outra pessoa conseguem resolver, isso é o que nós chamamos de negociação. A negociação ela é a mais básica das formas de solução de conflitos, ou seja, você está um dia transitando com o seu veículo na rua, acontece um pequeno incidente aí o que acontece? As pessoas falam assim, olha, cada um paga o seu, obrigado, cada um paga o seu, não é isso? Isso é uma forma de quê? Negociação, ou seja, solucionou o conflito, certo? Sem a interferência de ninguém, sem a participação do Estado, sem nada. E é interessante que a negociação é tão básica dos nossos dias, do nosso dia a dia, né? Muito embora hoje nós estamos perdendo esse dom que é a negociação, de resolver nossos conflitos, dependendo então do Estado, mas a negociação ela ocorre desde criança, entre os pais, entre os irmãos. Então a negociação ela é o mais básico do básico da solução de conflitos. E aí o que acontece? Nós estamos passando por um processo muito interessante, que outros países já passaram, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa, muito tempo atrás, de qualquer conflito, buscar o poder judiciário, achando que esse daria a resposta mais justa para a solução do meu conflito. Só que nós sabemos que, em decorrência da demora dessa prestação e ainda do alto custo dessa prestação, quando o remédio vem, aquele remédio já não adianta mais para aquela dor, né? Então, o resultado do poder judiciário, por vezes, ele é muito falho. Quando ele chega, já não satisfaz aquele direito que você tinha, já virou um conflito ainda maior. Então, por isso que a negociação, ela é um método de solução de conflitos que ela é incentivada diante dessas outras situações que nós vamos ver aqui, joia? E aí, então, tem um grande pacote de solução de conflitos que nós chamamos de conciliação, mediação e arbitragem. São institutos completamente diferentes, com objetivos diferentes, com forma diferentes. O que acontece? A conciliação, vamos começar pela conciliação e mediação, que eu acho que fica mais fácil primeiro de entender essa diferença. A conciliação, ela é mais direcionada nas ações que envolvem dinheiro, puramente dinheiro. Exemplo, um acidente de trânsito. O acidente de trânsito, provavelmente, para não falar muito provavelmente, você nunca viu a pessoa que bateu no seu carro, nunca viu. O que se busca através de uma conciliação nesse caso? Pagar o veículo que está estragado, concorda?
E o que acontece? Provavelmente ainda, você nunca mais, acho que alguém ficou bravo, e acho que nem entregou prova, né? Provavelmente, você também nunca mais vai encontrar aquela pessoa. Ou seja, então eu preciso só resolver uma confusão que aconteceu na sua vida. A conciliação, então, ela é direcionada para as ações que envolvem unicamente pecúnia, dinheiro, onde não há relacionamento anterior ou posterior. E nesse relacionamento, gente, a gente tem até uma palavrinha meio chave, sabe qual que é? Sentimento. Então não envolve sentimento anterior e nem sentimento posterior. Aqui para nós nós não vamos falar no ódio como sentimento, né? Porque falar envolve sim, a minha vontade era enforcar o cara. Não, esse sentimento então a gente não diz, a gente diz aquele sentimento de quê? De vínculo afetivo anterior ou posterior. E é até muito interessante falar isso. Por exemplo, você tem um vínculo afetivo com o seu vizinho? Fala, não tem. Acredite, você tem, ele é seu vizinho. Então o que acontece? Você não vai encontrar esse cara todo dia, pelo menos, vai ver a cara dele. Então, por exemplo, se você tiver um litígio com esse indivíduo, você não vai encontrar com essa pessoa depois daquilo que aconteceu? Então, a conciliação seria direcionada, por exemplo, nos casos onde envolvem sentimentos, até mesmo com relações de vizinhança? Não, porque envolve uma questão de dinheiro. E a mediação? A mediação, ela é direcionada para os litígios ou lides que envolvem sentimento. Olha que interessante. Então, por exemplo, um divórcio, houve um sentimento aí? Ou existe ainda? Sim. Vai ter um sentimento anterior e um sentimento posterior, porque esse vínculo familiar, ele não é quebrado, ainda mais se tiver filhos. Se tiver filhos, aí é certeza que o vínculo afetivo não é quebrado. Então, por exemplo, neste caso, não seria direcionado, não seria interessante a conciliação, e sim a mediação. Então, a mediação, ela é direcionada para as lides que envolvem sentimento, anteriores ou posteriores ao litígio. Então, essa é a primeira diferença. Conciliação, a gente direciona para as lides que envolvem dinheiro, pecúnia, dano patrimonial, enquanto a mediação, a gente envolve um bem maior, que é a questão sentimental, anterior, posterior, ou ainda o direito de vizinhança, porque o direito de vizinhança é aquela relação que eu disse, eu tive uma briga com meu vizinho lá com a de som alto, aquilo vai virar uma bola de neve, daqui uns dias vai ser por causa do galho da mangueira que está no meu quintal, daqui um dia vai ser porque ele parou na minha garagem, ou seja, isso é um sentimento que vai acontecendo posteriormente ao primeiro litígio, tá? Segunda diferença, na conciliação, eu tenho a figura de um terceiro, que nós chamamos de conciliador. Então, o conciliador faz a conciliação, bem óbvio, enquanto na mediação, eu tenho a figura do mediador, e que é um terceiro. Então, na conciliação, eu tenho um conciliador, na mediação, eu tenho um mediador, e é interessante que cada um deles tem um papel diferente em cada um desses institutos. Sabe por quê? Conciliação, vimos então, que envolve relações patrimoniais, dinheiro, tem um terceiro, que denomina-se de conciliador, e esse terceiro conciliador, ele pode sugerir formas de solução de conflito. Ele pode sugerir, ele fala, olha, você não pode dividir esse valor, você não pode diminuir um pouco, é o que nós chamamos de uma forma carinhosa de pitaco, o cara dá pitaco, fala, e tenta dar sugestões. Então o conciliador, ele sugere formas para a solução do conflito. Então as partes estão lá, estão em litígio, estão brigando, o que ele fala? Fala, olha, não tem como baixar um pouco o valor, olha, não tem como dividir, olha, e ele tem esse papel importante, né, de conciliar esses indivíduos com um único objetivo, solucionar o conflito. Então o conciliador, que é um terceiro, ele dá sugestões para a solução do conflito com o objetivo de solucionar o conflito por si só, ponto final. E na mediação? Na mediação,
eu tenho um terceiro, que denomina-se de mediador, joia? O mediador não dá sugestões para a solução do conflito. Olha que interessante. A função dele é mediar a conversa entre os dois. Então ele media, sem dar sugestões para a solução do conflito. O objetivo na mediação não é apenas e tão somente resolver o litígio, mas sabe o que? Retomar o diálogo entre as partes. Olha que interessante. Pode falar. Então, na mediação, o mediador ele aproxima as partes e não participa. Na conciliação, eu queria saber se o conciliador ele faz um acordo entre o advogado, no caso das duas partes, ou entre a pessoa? Entre as pessoas. Os advogados, ele tem uma participação importante, porque assim, o advogado ele defende o interesse do cliente dele, mas não é o advogado que bate o martelo. Quem bate o martelo é a pessoa. O advogado pode instruir, falar, olha, não é um acordo interessante para você, você tem certeza? Mas não é o advogado que faz, é a parte que ela manifesta, né? Até porque, se por exemplo, uma dessa parte for coagida a fazer um acordo, lá na frente ele vai pedir uma nulidade desse acordo. Porque se o cara, por exemplo, imagina a seguinte situação, vão as duas partes fazer uma conciliação, junto com o conciliador. Aí uma dessas partes pega um revólver e aponta por debaixo da mesa do cara e manda mensagem, fala, eu vou te dar um tiro se você não aceitar. Esse acordo ele tem validade jurídica? Não, ele não tem validade jurídica porque ele foi feito mediante fraude, coação, ele foi coagido a aceitar o acordo, então não tem. Então a conciliação, a mediação que seja, ele sempre tem que ser feito de forma espontânea, livre. Por isso que a participação do advogado é uma coisa assim que tem que ter bastante cuidado, você pode acabar até atrapalhando a conciliação, joia? Então olha só, então vimos na conciliação, terceiro conciliador, busca a solução do conflito, dando inclusive a possibilidade de sugestões para solucionar. Ele não decide, entendam isso, ele não decide nada, ele dá sugestões. Isso é diferente de decidir, falar, você vai fazer isso, você vai, isso ele não faz, ele dá sugestões, buscando o objetivo de solucionar o conflito. Na mediação, o mediador, que é esse terceiro, ele não dá sugestões. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ele busca que as próprias partes retomem o diálogo. Consegue ver a diferença de utilidade de cada um? Sabe por que na mediação ele busca a retomada do diálogo? Porque entende que no futuro vai precisar que essas partes saibam novamente conversar. É mais ou menos um curso para a pessoa aprender a conversar. Olha que impressionante. O objetivo em si da mediação, obviamente, é solucionar a lide, mas não só isso, é que as partes retomem o diálogo. Porque você imagina, tem uma ação que está sendo discutida uma guarda de uma criança, alimentos de uma criança. Eles não vão deixar de ser pais depois dessa ação. Então, se eles não souberem conversar, imagina que inferno que vai ser na vida dessa criança, o que geralmente acontece. Então, se o mediador consegue aplicar ferramentas, e aí está a diferença, existem algumas ferramentas que apelam até mais para o lado psicológico da pessoa, ele tem um curso para isso, tá? Tem um curso de mediador, não é tão simples falar, senta lá e vai conversar, não, tem um curso próprio. O mediador, ele aplica algumas ferramentas que vão lá para o lado psicológico da pessoa, ele vai lá no lado psicológico. Por exemplo, se o indivíduo chega lá, está de bração cruzado e fala, esse cara está fechado, eu tenho que desarmar esse cara. Se o cara chega lá, tipo, pistola da vida, nervoso, o mediador ele tem que captar essa mensagem, falar, olha, e aí, como é que tá, tudo bem e tal. Ele tenta desviar primeiro o assunto, para depois entrar. Então são técnicas bem interessantes de retomada de diálogo mesmo. Quem quiser curiosidade depois, é só procurar a apostila de curso de mediação do CNJ, ela é bem pequenininha, tem umas 400 páginas, mas é bem legal. Lá tem explicando essas eles chamam de ferramentas, né? São ferramentas ou técnicas, né, para te atingir o objetivo. E sabe o que é legal? Quando a mediação foi criada, ela foi criada com um objetivo. Por exemplo, vamos supor, eu tive um litígio com um de vocês, nós brigamos por causa de uma coisa, temos uma lide. Aí o que acontece? Quando nós participamos da mediação, a gente sai da sala de mediação com um sentimento que foi bom. Fala, porra, foi legal, consegui resolver, ninguém me forçou a nada, é um sentimento diferente.
E aí o que acontece? O Poder Judiciário entende que lá na frente, quando você tiver um outro problema, você vai aplicar aquelas técnicas que você viu lá, tipo, de conversar. Fala, olha, quer dizer que na conversa tem como resolver e tal. E assim cada um de nós íamos se tornando mediadores sem perceber. Que é tipo, voltando a ser um negociador, que é o mais básico da solução de conflito. Sem depender do terceiro, que é o Estado aí, né? Ou ainda do conciliador, do mediador, do árbitro, né? Então na mediação, o que se busca é a retomada do diálogo com a consequente solução do conflito. Mas se for necessário apenas a retomada do diálogo, o mediador ele não força barra nenhuma para solucionar o conflito. Ele fala, ó, não deu, vamos tentar uma próxima sessão. Ele pode marcar outra mediação mais para frente, fala, olha, os ânimos ainda estão muito exaltados, vamos marcar uma outra mediação daqui 30 dias, para a gente voltar a conversar. Então isso são técnicas que ele vai aprendendo, que é diferente da conciliação. Eu não sei os senhores, mas se vocês já viram, ou já ouviram falar, na audiência de conciliação do juizado especial, ou na audiência de conciliação da Justiça do Trabalho, não tem nada a ver disso que eu estou falando, porque funciona mais ou menos assim. No juizado especial, o conciliador chega e fala assim, tem acordo, doutor? Não, então tá bom, então vamos lá, ó, prazo para contestar, já acabou? Demora mais tempo para poder fazer a ata da audiência do que a audiência em si. Isso não é audiência de conciliação, tá? A conciliação trabalhista ainda consegue ser um pouco pior, porque alguns magistrados ainda vai chegar e falar assim, doutor, tem acordo? Você fala, não. Olha, doutor, vou falar com o senhor, hein? Se eu for julgar isso daqui, eu não sei como é que vai ser, hein? Ele ainda cria meio que uma coação para você meio que forçar a fazer um acordo. Olha que loucura. Isso também não é. Muito embora a terminologia denomine-se de audiência de conciliação, aquilo ali é assustador, não tem nada a ver, nada a ver. Quando foi criada a audiência de conciliação, ela foi criada com o objetivo de solucionar ali de uma forma mais pacífica, né? Mas não da forma como vem sendo feita. Se não houver um acordo assim, quer dizer, não há nenhum diálogo, não há nada, então não é isso. Para vocês terem ideia, na Justiça do Trabalho, isso é o juizado especial também, as audiências são marcadas de 10 em 10 minutos e 15 em 15 minutos, ou seja, não dá nem para tentar conversar, é só para cumprir um requisito que precisa ter essa audiência, mas não há um diálogo, tipo, vamos lá, não tem como, o que aconteceu, não existe isso, tá? É uma coisa meio bonitinha só no papel, lá na justiça. Na prática a gente vê um pouco de diferença nisso. A arbitragem, gente, a arbitragem, ela é diferente dessas outras duas, só que ao mesmo tempo ela tem alguns traços, olha que interessante. Primeira coisa, a conciliação e a mediação podem ocorrer no curso de um processo ou antes de um processo. Então, por exemplo, eu posso ir no Sejusc aqui não, fica na outra faculdade, né? Que é o Centro de Solução de Conflitos, lá de Cidadania, que fica lá da FACIP, que é do Poder Judiciário, e fala, olha, eu briguei com meu vizinho e eu quero resolver isso. Vai chegar lá, eles vão marcar uma sessão, né, que é uma audiência, uma sessão que eles chamam, vai chamar você, vai chamar o seu vizinho, vocês vão conversar e vão buscar solucionar. Isto nós chamamos de fase pré-processual, ou seja, antes de um processo. Eu tenho a conciliação e mediação durante o processo também. Então, por exemplo, eu entro com uma ação contra o meu vizinho, o juiz ele vai designar uma audiência, então essa é feita no curso do processo. A outra, que é feita lá na fase pré-processual, é antes do processo. Então a audiência de conciliação pode acontecer em qualquer momento do processo. E olha que interessante, a sistemática mudou tanto, que eu vou falar disso um pouco mais para frente, que até mesmo o rito do processo, ou seja, cada pedacinho do processo mudou. A audiência de conciliação vem para o primeiro momento do processo. Então eu entro com uma ação, a primeira coisa que já vai ter uma audiência de conciliação. Antigamente não era assim, justamente para tentar conversar, mesmo que eu já tenha entrado com uma ação judicial, tá? A arbitragem. Na arbitragem, eu tenho a figura do chamado árbitro. Vamos lá primeiro. Quem é o árbitro? O árbitro não é um juiz como a gente conhece, que faz concurso público, não é. Porém, ele acaba tendo uns poderes tipo de juiz que a gente vai ver. Olha só, como funciona a arbitragem. A arbitragem, de uma forma assim, bem poética, bem bonitinha, é tipo o assinado, o atestado que o Poder Judiciário não dá conta de solucionar a vida de ninguém. A criação das chamadas câmaras arbitrais, os tribunais arbitrais, foi assim,
a assinatura que o Estado brasileiro, Poder Judiciário, ele é falho, ele não consegue resolver. Porque olha só, o Estado, como a gente conhece com um Ezão grande, ele chamou para ele a responsabilidade de solucionar o conflito de cada um de nós, não é isso? Ele falou: olha, dentro do meu território não pode ter autotutela, aqui você não pode fazer o direito com as suas próprias mãos, quem resolve os conflitos da sociedade sou eu. É isso que o Estado fez. Falou: ó, aqui dentro vocês não vão resolver do seu jeito, quem resolve aqui sou eu. Porém, uma coisa é chamar essa responsabilidade há séculos atrás, aonde a população era desse tamanhozinho. Nós estamos aí cada dia com o maior recorde de população na Terra. E com outro detalhe, nós não vivemos mais em aldeias isoladas, a gente vive todo mundo um amontoado em cima do outro. Olha os grandes edifícios nas cidades grandes, quanto maior a aglomeração de pessoas, gente, maior o número de litígio, lembra disso, porque quando você vive sozinho no mato, ninguém enche seu saco. Agora quando você mora num prédio, já tem um cara de cima, o cara de baixo, o cara que pega a sua vaga, o cara que faz barulho, a criança que chora, e assim vai por diante. Então essas situações vão criando uma animosidade litigiosa, que a gente chama, tá? E assim, o cara pode ter todas as vagas da garagem, mas ele quer a sua. Ele pode ter várias vagas na rua, mas ele para na sua garagem, na rua. E assim por diante. O ser humano em sociedade é uma coisa bizarra. Quanto mais gente vive em sociedade, maior o número da ação. Isso é normal. Beleza. E aí o que... Porra, tem café aqui na mesa do sujo, agora que eu vi. Nossa, a lista. E eu nem tomei café aqui. Então, olha só. O que o Estado faz? Primeiro ele chama para si a responsabilidade de solucionar os conflitos, certo? Lembra que nós vimos aula passada a autotutela, que antigamente cada um fazia o seu direito, ele fala: não, agora quem resolve os conflitos sou eu. Beleza. Uma coisa era a população desse tamanhozinho, de um vilarejo lá longe, desse tamanhozinho. Outra são a formação dos grandes centros, onde o Estado começa a não dar conta. E aí o que aconteceu? Em meados dos anos 90, outro dia, né, para ser mais exato aí, 96, ele cria um instituto chamado de Tribunal Arbitral, isso no direito brasileiro, tá? Chamado de Tribunal Arbitral. O que o Tribunal Arbitral faz? Ele acaba assumindo uma posição que seria do Estado. Só que a arbitragem, ela é feita pelo privado, não é público, isso aqui é privado. Olha que interessante. Não tem nada a ver com o Estado em si. Ele vira e fala: ô particular, você não quer montar, dentro de aspas, um mini poder judiciário para solucionar a vida das pessoas, não? E para você poder fazer isso, você vai poder cobrar por esse serviço. É mesmo? Sim. Você cria então um local destinado a solucionar os conflitos, e aí, em contraprestação, você pode cobrar por esse serviço. Você fala: porra, mas aí é bom pra caramba. Tá, então vamos colocar essa lei em vigor. Foi colocada a lei de arbitragem. Só que qual que é o problema? A descrença da sociedade no privado. Porque a gente acredita no público. A gente tem assim, a gente reclama do Estado, ao mesmo tempo a gente tem medo de não ter Estado. É interessante isso. A gente reclama do público, mas a gente não sabe viver em sociedade sem ter o público, sem ter esse controle do povo, né, em cima da gente. E aí, beleza. O sistema não deu certo. Por quê? Porque é privado. Aí, então, fala assim: vamos fazer o seguinte. O que a arbitragem vai fazer? Primeiramente, ela aplica regras de conciliação. Então, o árbitro, ele vai chegar para as partes e falar: olha, e aí, o que aconteceu? Aconteceu isso. Não tem como aceitar isso, não tem como aceitar aquilo. E se dividir isso? Ou seja, quem faz isso aqui? O conciliador, não é isso? Beleza. Aí as partes falam: não tem jeito. Tá, então quer dizer que a conciliação seria igual à arbitragem. Então vamos dar um poder para o árbitro. O árbitro, então, vai poder, se as partes não chegarem a um acordo, ele pode dar a chamada sentença arbitral. Como assim? O privado vai dar uma decisão, sim. Olha que interessante. Então, na arbitragem, eu tenho a figura do árbitro que, primeiramente, ele tenta conciliar. Tem acordo? Tem acordo? Tem como dividir? Tem como diminuir? Não. Não? Eu decido então.
Então, olha só, você vai pagar para ele 500 mil reais, ponto final. Isso é o que nós chamamos de sentença arbitral. Porra, professor, então o negócio é bom, tá, mas aí tinha um detalhe. Na lei anterior, eu tinha que pegar essa sentença arbitral desse cara, que era o privado, e para gerar qualquer tipo de validade, eu pegava essa sentença aqui do privado, e eu tinha que levar lá no público para o juiz, eles não fizeram acordo, eu estou dando essa sentença aqui, então o senhor homologa para mim. Então a sentença arbitral, ela necessitava lá, ó, passado, de homologação pelo Poder Judiciário. Era como se fosse um controle, né? E para gerar uma credibilidade desse cara, que é o privado, dar uma decisão. Cara, eu pegava uma sentença arbitral, para homologar no Poder Judiciário demorava meses. Aquilo que tinha sido rápido aqui, para homologar e gerar uma validade isso aqui, demorava meses. Problema? Não deu certo no Brasil. Porque se eu tinha que ir lá para tentar fazer um acordo, se não tiver acordo, eu tinha uma decisão, mas essa decisão não gerava efeito jurídico, tipo, servia para nada, se eu não levasse um juiz para homologar, isso aqui caiu em desuso. E com outro detalhe, esse instituto que a gente está falando aqui, ele é privado. Se é privado, ele é pago. Brasileiro não gosta de pagar nada, ninguém gosta, nem eu, nem você. Então você imagina você pagar por uma prestação jurisdicional que deveria ser o Estado que deveria fazer. Então isso é um problema. Lá não existe aquilo que nós chamamos de justiça gratuita, que a gente vai aprender lá na frente. Não existe. Você fala, mas eu sou pobre, você se deu mal, que aqui não tem isso. Então você vai embora daqui, que aqui é para quem tem para como pagar, ponto final. Então, funcionava assim, beleza, então não deu certo, né? Vamos mudar a lei. Vamos fazer o seguinte, não precisa mais do juiz. Opa, não, agora fez a audiência, ao final, com acordo ou sem acordo, né, tendo uma sentença arbitral, porque mesmo se tiver acordo, sai uma sentença daquele acordo, né, que é o termo de acordo. Saiu da audiência com termo, tem validade jurídica. É mesmo? Foi assim que foi feito agora, há pouco tempo, em 2015, para tentar revalorizar esse instituto, para não ir para o Poder Judiciário, porque se eu precisasse levar lá, demorava igual, beleza. Com outro detalhe, quem pode ser o árbitro? Olha só, e aí vem uma pergunta, quem pode ser juiz? O juiz, para ser juiz, ele tem que ser o chamado juiz togado. O que é o juiz togado? O juiz togado é aquele que faz concurso público de provas e títulos. Então ele vai ser juiz porque ele fez uma prova, um concurso público, de fazer a parte escrita, prova oral e etc., mais uma parte de títulos, ou seja, o que ele fez da vida dele, quais são os cursos que ele tem. Então só entraria para ser juiz o melhor do direito como um todo. Eu não vou pegar um juiz que fala assim, nossa, esse juiz vai ser criminal, e ele só faz a prova da magistratura para criminal. Não é assim. Ele faz uma prova de juiz de direito. Então ele tem que fazer uma prova em todas as áreas. Beleza. Qual que é o problema disso? Que, por exemplo, eu pego um juiz, o doutor Juca. O doutor Juca é juiz civil. Está aqui, na vara civil de Sinop. Só que, por exemplo, ele não entende de relações que envolvem agronegócio. O cara nasceu lá em São Paulo, soltava pipa no ventilador, bolinha de gude no tapete, nunca viu realidade de vida. E aí o cara vai falar assim, olha, tem que entender, aí entra uma ação judicial entre um grande agricultor e um fornecedor de sementes, onde se discute sobre germinação de semente, clima, solo e assim vai. O que esse juiz faz? Além de sentar e chorar, porque ele não entende disso, ele não fez nenhum curso específico na área de agricultura, nada disso. Ele conhece o direito, mas não conhece a realidade do caso. Então você já imagina a sentença num caso desse? Que tem tantos fatores externos que podem contribuir ou não por esse fator lá da germinação da semente, etc. Beleza. O árbitro não é assim. Imagina a seguinte situação: tem eu e uma outra pessoa, e a gente está discutindo exatamente isso. Vou lá e faço uma grande compra de sementes. A semente garante uma taxa de germinação. Não germinou, mediante as condições estabelecidas para a germinação, eu vou com esse cara lá no árbitro, na justiça arbitral e falo, olha, tá vendo? Eu sou o agricultor, ele é o fornecedor da semente, ele garante uma taxa dessa,
e a gente quer escolher o Jorge fulano de tal, o maior especialista em sementes no Brasil, para poder ser o nosso árbitro. Olha que legal, na arbitragem, as partes em litígio podem escolher o árbitro. Então eu posso escolher uma pessoa que tem uma formação específica naquilo que eu estou discutindo. Você já imaginou que decisão interessante que sai de um cara desse? Então na arbitragem, os litigantes podem escolher o árbitro. Olha que bacana. O que isso gera? Isso geraria uma decisão muito mais, dentro de aspas, justa. Porque esse terceiro, que as partes escolheram para ser o árbitro, primeiro, ele vai aplicar a conciliação. Se eles não chegarem no conflito, ele pode decidir sobre isso, porém, ele tem conhecimento técnico quanto a essa matéria. A diferença da arbitragem para conciliação e mediação, que aqui, eu não tenho decisão. O conciliador e nem o mediador pode decidir sobre a pessoa. Quem escolhe é a pessoa. Isso tudo aqui, ainda vai para um juiz e assim por diante para homologar. Já a arbitragem, eu faço o acordo, ou ainda, não havendo acordo, tenho uma decisão, essa decisão é proferida pelo próprio terceiro, que é chamado de árbitro. Beleza? Então a arbitragem, ela tem umas restrições. Primeiro, não é gratuita, ela é onerosa, ela é paga. Segunda, não pode envolver relações familiares. Na arbitragem só pode relações patrimoniais, ou seja, só que envolve dinheiro, principalmente as relações negociais, essas que envolvem contratos, etc. Gente, a arbitragem, ela é tão, mas tão interessante, que algumas empresas hoje, por exemplo, quando você vai fazer um contrato, vai assinar um contrato com uma empresa, ela coloca a chamada cláusula arbitral. Já ouviram falar nessa tecnologia? Vem assim, se você já assinou algum contrato na sua vida, você vai lembrar do que eu estou falando. Num contrato normal, tá? As partes elegem o foro de Sinop para dirimir quaisquer questões a respeito desse contrato. Ou seja, vocês estão escolhendo o Poder Judiciário aqui da cidade de Sinop para aquilo ali. Isso é cláusula de foro. E existe a chamada cláusula arbitral, que diz assim, as partes elegem a justiça arbitral para a solução de qualquer questão a respeito desse contrato. Ou seja, você obrigatoriamente terá que buscar a arbitragem para discutir esse contrato. Se eu for lá na justiça comum para levar esse contrato para discutir, ocorre uma questão processual, que são mais lá na frente, chama preliminar de arbitragem, que a defesa fala, isso aqui tem que ser discutido lá, e o juiz fala, é verdade, eu não tenho competência para julgar isso. Então ele põe fim nesse processo e obrigatoriamente você tem que ir lá, discutir lá. Joia? Então a arbitragem, diziam os estudiosos, que seria o futuro do Poder Judiciário, que não aconteceu. Joia? Conseguiu entender a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem? Conseguiu? Beleza? Jurisdição. Gente, a jurisdição, inclusive, é o que a gente vai aí delongar umas 2, 3 aulas lá para frente, é o que a gente conhece como justiça comum, poder judiciário. Essa que nós vivenciamos dia a dia, de lá no fórum, na justiça do trabalho, na justiça federal, na justiça eleitoral, é o poder judiciário como um todo, a chamada justiça comum. Joia? Essa daqui pode ficar tranquilo, nós vamos aprender os princípios, tá? Você vê como é que essa é bem mais complicada. Era uma forma de solução de conflitos, inclusive hoje ela é a principal, né? Olha que interessante, na lista, esta daqui, nós vimos que não pode existir, tem uma exceção, né? As outras, essa deveria ser a mais corriqueira, e aí vem meio que vamos fazer uma tabelinha, né? Uma linha. Você vê que ela fica por último, né? O que nós fizemos com essa aqui? Passamos ela para primeiro. Olha que interessante. A última forma, que é aquilo quando não tem mais jeito, é o que nós transformamos hoje no mais básico de solução de conflitos. Por isso que não funciona, tá?
Beleza? Quanto a fontes, vamos lá. Moçada, quando a gente fala em fonte, a gente está querendo dizer o quê? Caminho, semente, nascer, origem. Fonte quer dizer daquilo que parte. Fonte tem uma coisa muito interessante. A fonte, quando vocês aprenderam lá em Introdução ao Estudo do Direito, que as matérias, teoria geral do direito, as matérias, vocês lembram que a fonte ela tem um ponto bem interessante para o direito como um todo, porque é a partir das fontes que eu posso utilizar para criar novas normas, solucionar os conflitos. Lembra disso? Na ausência ou na chamada lacuna de norma, eu não apelo para as fontes do direito, lá atrás, quando vocês aprenderam. Aqui nós vamos ver as fontes do direito processual, não do direito como um todo, do direito processual. Lembra? Para que serve o processo? Para instrumentalizar o direito material, não é isso? Então, como principal fonte do direito processual, nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, gente, ela é muito interessante, a brasileira, né? Porque assim, o medo de não preservar tudo fez uma grande Constituição que fala demais, inclusive de processo. Então a Constituição Federal, ela protege inclusive normas de direito processual. É estranho isso, porque em poucos lugares do mundo nós temos uma Constituição Federal que traz sobre direito processual. Exemplo, contraditório para defesa, devido processo legal. São princípios que estão lá na Constituição Federal, que é a norma máxima do nosso país, porém ele é de direito processual. Olha que interessante. Então a Constituição Federal brasileira é muito ampla. Vocês lembram lá do tio Norton explicando? Ela é muito ampla, inclusive discutindo questões empresariais e processuais, tá? Então a Constituição Federal, como norma máxima do direito brasileiro, ela também é a nossa principal fonte de direito processual. Só que, o que nós, nesses últimos anos, viemos fazendo, né? A Constituição Federal, quando, por exemplo, criou o princípio do contraditório, que a gente chama de contraditório para defesa, ele é muito genérico, não é genérico? Está lá, a todos é garantido o contraditório e a ampla defesa. Tá, mas que desgraça é essa? De que forma isso é aplicado? A Constituição ela é muito oculta quando ela coloca em princípios, e aí acaba caindo para nós uma interpretação de aplicação de um princípio, é onde dá a M gigante, porque assim, cada um vai ter uma interpretação diferente, a depender de cada ministro do STF, cada um vai entender de uma forma diferente a aplicação do princípio. Então, o que o direito brasileiro veio copiando? O direito principalmente de Portugal. Cada código processual que está saindo nos últimos anos, em especial o CPC 2015, eles têm colocado normas processuais de princípios dentro do código, no começo. Tipo, olha, essas normas, em respeito à Constituição Federal, funcionam desta forma aqui. Fica muito mais fácil, né? Porque aí não fica aberta a interpretação do julgador a entender como é que ele aplica ou não aplica um princípio. É meio que assim, ó. E eu faço isso do artigo 1 ao artigo 10 do CPC como exemplo, tá? Então, do artigo 1 ao artigo 10 são os princípios do processo. Então, para você jogar um jogo que nós chamamos de processo civil, só ler do artigo 1 ao 10 que você fica sabendo. Olha como é que é interessante. Muito mais fácil, né? No Código de Processo Penal não é assim. Porque o nosso Código de Processo Penal é de quantos anos atrás, né? É de 50. Então a Constituição Federal está lá como a principal fonte de norma processual, inclusive tendo normas expressas de processo lá dentro. Joia? Os tratados internacionais. Moçada, vamos lá. Por que os tratados internacionais são fontes de direito processual? Vocês se lembram do tio Norton falando sobre a chamada emenda constitucional? Lembram disso? Desculpa. Existem normas de direito internacional que versam sobre os chamados direitos humanos. E aí o que acontece?
diferentemente do que explana o Datena, direitos humanos não é só para vagabundo. Direito humano também versa sobre processo. Olha que doideira. Professor, então tratado internacional que versa sobre direito processual é considerado como tratado internacional de direitos humanos? Sim. Sabe por quê? Porque quando você ingressa com uma ação judicial, o que se espera é que o processo seja justo, que seja garantida a sua defesa, que dure um tempo razoável, para você não sentar lá e morrer esperando o processo. Então isso é norma de direitos humanos. E aí o que aconteceu? Tem um tratado internacional, que é o principal, é o chamado Pacto de São José da Costa Rica, São José, faz. Esse tratado internacional aqui, ó, ele é de total importância para nós que discutimos processo. Sabe por quê? Lá no Pacto de São José da Costa Rica, ele colocou o seguinte, que a todos é garantido uma duração razoável do processo. Ou seja, meu amigo, quando você está com uma ação no Poder Judiciário, a resposta dessa ação judicial tem que ser dada num tempo razoável. Você não pode entrar com uma ação judicial e ela demorar 10, 15 anos para sair. Lembra, às vezes o remédio chega mais tarde do que o alívio da dor, o cara já foi para o buraco, aquela solução já não adianta mais. E olha que interessante, esse é um tratado internacional, aonde o Brasil foi lá e falou, quero fazer parte desse tratado, beleza? O que isso acontece? Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, em específico, se votados por 2 vezes em cada casa, lembra? Câmara dos Deputados e Senado, por maioria absoluta, ao final se tornam emenda constitucional. Então o tratado internacional, que versa sobre direitos humanos, lembre-se, normas de direito processual, são normas de direitos humanos. Então o tratado internacional, que versa sobre direitos humanos, votado 2 vezes em cada casa, com maioria absoluta, ao final vira emenda constitucional. Beleza, e assim nasceu a emenda constitucional número 45, que criou um princípio na Constituição Federal de 88. O princípio que a gente chama de forma carinhosa da celeridade, princípio da celeridade processual, da razoável duração do processo, ele só foi entrar na Constituição Federal após a emenda constitucional número 45 de 2006. Olha, outro dia isso aqui, por direito foi ontem, né? Não precisa de 6 ou 8, mas acho que é 6. De 2006 a emenda constitucional 45. Lá que entendeu que quem entra com uma ação judicial não pode ficar esperando ad eterno para receber essa prestação jurisdicional. Joia? Então, por isso que acabou os tratados internacionais virando fonte do direito processual. Olha o exemplo aqui. Um tratado internacional, ou seja, uma norma estrangeira, ratificada pelo direito brasileiro, o presidente da República foi lá e assinou, validou essa norma nas 2 casas, por 2 vezes, por maioria absoluta, ao final virou uma emenda constitucional, que só está naquela escala hierárquica, abaixo dos princípios, as cláusulas pétreas. Porque lembra aquela tabelinha do tio Kelsen lá, que coloca a pirâmide, e assim vai por diante? Ela entra lá. Por isso que o tratado internacional hoje, ele é considerado como fonte do direito processual. O exemplo ali. Joia? As leis complementares. Gente, é interessante a lei complementar, porque a lei complementar, ela traz uma exposição de que, ele fala assim, o Estado regulará determinada situação. Não é assim que ele faz? Ele meio que joga uma bomba para o legislador no futuro criar uma norma sobre aquilo que ele não quis criar naquele momento. É bem isso. Então a lei complementar, a exemplo, nós temos aí o Estatuto da Magistratura, o Código Tributário Nacional, que é o CTN, e eu posso ir até além, o Código de Defesa do Consumidor, que muito embora ele acaba sendo uma lei ordinária, mas ele é uma lei regulamentar, porque lá na Constituição Federal falou que o Estado deveria criar a defesa do consumidor, então ela é complementar.
A lei complementar, lembra, ela vem com o objetivo de sanar uma omissão do legislador principal. Então ela vem para complementar aquele primeiro texto, joia? A lei ordinária. A lei ordinária para nós, ela acaba sendo quase que a mais importante dentre as normas, não entre a Constituição, que ela está no ápice, né, constitucional. Mas sabe por quê? Exemplo, o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, todas essas são leis ordinárias. São aquelas chamadas leis simples, leis federais, né? Simples no processo de chamar, não no processo de fazer, né? Que demora uma eternidade. Mas assim, são as leis dentro do nosso sistema mais simples de serem criadas. Votado uma vez em cada casa, né? A maioria simples. Só que, por exemplo, se você pegar com o nosso último, o Código de Processo Penal, que não entrou em vigor ainda e nem vai entrar tão cedo, já tem mais de 30 anos que está lá. Então você já imagina como é que é um processo, é dinâmico, né? Para não falar o contrário. Então a lei ordinária, ela é uma fonte muito importante dentro do direito processual, porque geralmente é nela que está regulado o processo. Então, ó, eu observo a Constituição Federal. Então eu não posso usar o CPC dando uma aplicação divergente do que diz a Constituição Federal, você concorda? Se a Constituição Federal está no ápice das nossas normas, eu não posso interpretar o meu Código de Processo Civil, o meu Código de Processo Penal, em desacordo com o que diz a Constituição Federal. Joia? As leis de organização judiciária, as resoluções e o regimento interno dos tribunais de justiça. Moçada, essas normas aqui, ó, de uma forma hierárquica, elas estariam abaixo da lei ordinária, tá? Vou te dar um exemplo de um regimento interno. O regimento interno do Tribunal de Justiça, por exemplo, ele regula o horário de funcionamento do fórum. Ele regula cargos e salários dos servidores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e assim por diante. Cada estado vai ter o seu, joia? As resoluções, elas geralmente partem de um órgão acima. Então nós vamos ter o CNJ, o próprio Tribunal de Justiça pode soltar resoluções. São normas de um caráter mais restrito, quando a gente fala em território. Ou seja, você vai conseguir aplicar essa resolução dentro daquele território do qual está vinculado o órgão, tá? Então essas normas aqui, elas servem muito mais para o funcionamento do Poder Judiciário do que propriamente dito ditar regras de norma de processo. Porém, acaba gerando efeito. Sabe por quê? Se eu coloco lá que o horário de funcionamento do fórum é das 12 às 19 horas, o meu prazo de um processo físico, eu tenho que protocolar ele até que hora? Até as 19 horas. Porque se eu chegar lá 19h01 e protocolar uma petição, eu perdi o prazo, concorda? Então ele acaba gerando um efeito no processo, muito embora ele não é uma norma processual específica, tipo, olha, é assim que funciona, olha, assim tem que ser. Tem tribunal de justiça que cada vez está ficando mais bizarro, ao ponto de colocar, tipo, sabe aquelas normas da ABNT, que criam um trabalhinho, para você fazer um trabalhinho, você não tem que seguir as normas da ABNT? Tem tribunal de justiça que está fazendo normas da ABNT, tipo, normas específicas para petição. Qual letra que tem que ser, qual tamanho, qual espaçamento, tipo um trabalho científico mesmo. É porque eu estava virando tanta bagunça também, de coloridinho, de letrinha virada no girai, uns trem que estava dando noção, que às vezes é até necessário, né? Pra vocês terem ideia, como é que algumas resoluções funcionam, a OAB de Minas Gerais mandou uma circular para todos os advogados, proibindo vídeos no TikTok de advogado, acredita nisso? Olha o excesso. Por quê? Porque teve uns advogados que estavam virando piada, fazendo uns trem lá meio pesado, sabe? E, tipo assim, saiu uma sentença, mas fazia dancinha com a sentença na mão, então umas coisas assim, tipo, sem noção. Lá teve uma delegada que foi afastada de uma apreensão de drogas, não sei se vocês viram isso, uma apreensão monstra, ela fez a dancinha da apreensão do TikTok, virou uma confusão danada. Então assim, saiu uma circular, que diz assim, não é que ele determina, ele coloca assim, recomenda-se, leia-se, não faz isso que a gente vai te dar uma sanção disciplinar, né? Então, essas resoluções têm muito mais um caráter de funcionamento do que é propriamente dito de processo, tá? As convenções, vamos lá. Gente, o que são convenções processuais? Imagina a seguinte situação. Está eu e a outra parte
quase se matando numa audiência, um querendo arrancar a jugular da outra. Aí ele fala assim: olha, e a gente começa uma discussão específica sobre alguma coisa. Não, mas lá tinha câmera no local do acidente. Não tinha. Não, mas eu estou falando que tem. E assim começa: não, mas tem um vídeo. Vamos fazer o seguinte: vamos suspender esse processo por 3 meses, para a gente providenciar as imagens, pedir uma perícia, depois a gente continua? Pode. Aonde está escrito isso no processo? Não existe. Convenção quer dizer um acordo. Então eu posso fazer um acordo, eu e a outra parte, que só vai gerar efeito para esse processo, não gera efeito para os outros processos. Mas a gente pode pedir suspensão do processo, aumento ou diminuição de prazo. Então o que isso acontece? Eu crio uma norma processual a um caso específico. Só que tem uma coisa: eu e a outra parte, vocês perceberam isso? Não é uma coisa de imposição. A gente entra num acordo e fala: olha, vamos suspender esse processo por 6 meses? Olha, vamos prorrogar o prazo para fazer uma perícia, em vez de ser 15 dias, vamos colocar para 2 meses, porque é em outro estado, tal. Vamos. O juiz, ele não tem o poder de falar: não, vocês não podem fazer isso não. Ele não pode fazer isso. Ele vai falar: tudo bem, então, beleza, então está suspenso o processo por 6 meses. Joia? Então a convenção processual é esta, onde as próprias partes fazem um acordo sob norma processual, que só vai gerar efeito a este processo, não vai gerar efeito aos outros processos daquela vara, daquela cidade, só para mim e para ele, naquele processo em específico, sendo que o juiz tem que respeitar a vontade das partes. Não incube ao juiz, então, falar: isso não pode, a não ser que seja uma coisa ilegal, né, gente? Aí, se for ilegal, obviamente, o juiz não pode anuir, né, da concordância com o trem que está errado, né? Se está errado, aí não tem como. Joia? Moçada, eu vou deixar a equidade, os precedentes, que é a parte maior, para a nossa próxima aula, né? Hoje já entra naquela questão do horário normal, né? Então